Esse vídeo aqui ele vai ser bem rápido, eu quero fazer um vídeo explicando como configurar todo o projeto e executar. Então vamos lá, eu não vou me enrolar, eu vou dividir esse vídeo em 4 etapas, se eu não me engano, que é primeiro falar como configurar, vai ser a primeira etapa, a segunda vai ser como funciona o back-end, como funciona o front-end, as telas e tal, as funcionalidades, depois o back-end. O terceiro eu vou falar sobre é, o código e eu acho que é só isso mesmo, não tem mais que isso não. Beleza? Então vamos lá, é bem simples, para rodar o projeto já está nesse readme aqui por fora, certo? Então eu estou rodando ele através do Docker, então tá tudo containerizado, tudo para a rede já está tudo configurado para eles rodar em conjunto, não precisa configurar nada além disso do que eu falar aqui. E bora lá. Para rodar, primeiro, aqui eu tenho no README uma breve introdução falando sobre, entre aspas, a marca do projeto. Esse Aurora eu inventei. E aqui eu tenho as dependências necessárias, então é necessário que tenha o Node instalado e o Docker. Bom, vou parar aqui se bora continuar aqui. Então, depois que as dependências estiverem instaladas, que o Node estiver instalado, vocês podem entrar localmente em cada pasta e rodar o npm install. Eu tô apontado com o meu terminal para cada uma das pastas, então aqui eu tenho front-end, back-end e aqui eu tenho geral, certo? Na pasta front-end eu vou rodar um npm install e no back-end a mesma coisa, npm install. Esse CD aqui é para entrar dentro da pasta, certo? Não sei se vocês estão usando Linux ou Windows, mas beleza, é isso. Depois que ele instalou as dependências, eu vou configurar as variáveis de ambiente. No front-end, eu tenho que entrar nessa pasta aqui chamada environments e criar esse arquivo chamado environment.ts. Nele eu vou preencher com esses dados, passando Posso passar dessa forma aqui? Pode passar dessa forma aqui, se for rodar localmente, porque, como eu disse, vai rodar através do Docker, então vai ser tudo local. Se fosse em produção, aí teria que fazer a mudança, certo? Então, passando só preencher, copiar e colar lá, certo? O back-end, o esquema das variáveis de ambiente dele é diferente, então tem que criar aquele arquivo .env que vai estar nesse formato aqui. Então é só pegar tudo que está aqui, copiar e colar dentro do env. As únicas variáveis assim sensíveis que eu não preenchi é a da AWS. Aí é o seguinte, vou explicar aqui por detalhe cada uma, até chegar na da AWS. Então, informações do back-end, que a aplicação usa para rodar o projeto, certo? Aqui é a informação do banco de dados, não precisa mexer, porque já está tudo conectado com o Docker. Se for rodar, lembrando que aqui, como está rodando em container, eu estou passando o nome do serviço, do Docker, então não estou usando localhost, mas atente-se a isso se vocês forem rodar localmente. Então aqui eu tenho as credenciais do usuário root, então essa aplicação ela tem controle de acesso, root, admin, fora autenticação. E aí o e-mail vocês podem inventar ou passar um e-mail real e tal. A senha vocês coloquem aqui desse usuário. O JWT, eu tenho a secret e a data de expiração. Eu coloquei aqui um ano, que é mais fácil de testar, não tem que ficar gerando JWT toda hora. Mas se você quiser colocar 24 horas ou, sei lá, um mês, então vocês podem colocar. Eu coloquei um ano só para facilitar o desenvolvimento, certo? A secret do JWT, se vocês quiserem gerar uma secret mais segura, é só rodar esse comando, que aí ele vai gerar... Opa, não era isso não. Que aí rodando esse comando, ele vai gerar essa secret, aí é só vocês copiar aqui e colar. Coloque entre aspas para evitar algum bug nas variáveis de ambiente, beleza? Continuando aqui, deixa eu ver, só confirmar se está gravando, tá gravando. Então podemos prosseguir. Eu tenho as informações do armazenamento, que é a mais difícil aqui de configurar e tal. Aqui o front-end, eu já vou falar dele, pode deixar dessa forma mesmo. Então, é isso. Aqui. Então é isso, não precisa mudar. Sobre o armazenamento. O armazenamento, eu desenvolvi a aplicação, na verdade eu sempre desenvolvo a aplicação com baixo desacoplamento, que é o seguinte, eu não depender diretamente do provider de armazenamento. E aí, eu posso escolher se eu vou rodar localmente, então tá aqui local, ou se eu vou utilizar o serviço do S3. Se eu for rodar local, já está configurado, não precisa preencher, só coloca aqui entre aspas para ele não reclamar, certo? Vou abrir aqui meu env só para mostrar, então só coloco entre aspas para ele rodar
sem dar problema. O nome do bucket eu posso deixar de forma aleatória, passar o nome que eu quiser, e é isso, ele vai rodar de forma local. Se eu quiser rodar com a Amazon, eu vou mostrar aqui como é que configura. Então, eu estou aqui dentro da minha Amazon, certo? Eu vou entrar aqui dentro do meu console, eu estou autenticado como usuário root. E aí eu preciso fazer dois passos. O primeiro passo é criar um usuário IAM. Eu vou aqui, se caso não estiver aparecendo aqui para vocês o nome do serviço, é só vir aqui nessa aba de pesquisa e pesquisar IAM. Então, eu tenho aqui já, na verdade, usuários. Então, vem usuários, eu já tinha criado um aqui, vou deletar ele, só para mostrar o passo de novo. Delete. Enter. Pronto, deletado, certo? Eu vou criar um novo usuário, vou passar aqui o mesmo nome, Aurora Default User. Vou dar um Next, se caso vocês quiserem gerar credenciais para ele. Specify, Identify Control. Não, vou deixar isso aqui desabilitado e vou adicionar depois. Vamos lá, eu venho aqui em Attacks Policy Directly, certo? Vou colocar aqui o serviço do S3. Na verdade aqui é indexar as políticas de acesso, então eu vou dar acesso total ao serviço do S3. Vou dar um Next e vou criar o usuário, certo? Ele criou, então criar o usuário, eu vou entrar dentro dele, vou criar um access key. Vou colocar localcode. Vou confirmar que eu entendo, aceito, não vou colocar descrição, criado, ele vai criar. Vou copiar esse access key e vou colocar aqui. Como eu disse, é opcional, não precisa configurar a AWS se for deixar dessa forma aqui. Mas como se vocês quiserem testar com a AWS, fica à vontade. Certo? Feito isso, eu preciso mudar agora aqui para o S3, para usar o serviço do S3 da AWS. Só que o bucket ele não pode ser aleatório, tem que criar um bucket na AWS. E como é que eu faço isso? É bem simples. Eu vou entrar aqui, eu vou pesquisar aqui S3, vai aparecer a foto desse balde. Já tinha criado um bucket e eu vou deletar ele. Provavelmente ele vai dar um erro porque eu tenho arquivos dentro desse bucket que eu estava testando, então vou criar um novo bucket aqui. Depois eu deleto em off. Um bucket eu vou colocar aqui Aurora Tech Test Bucket, certo? Beleza. Eu vou habilitar o Access Control List para o meu usuário IAM conseguir ter o acesso. Vou desabilitar todas essas políticas para eu ter acesso de forma estática aos arquivos. E beleza. Tanto para o meu IAM ter acesso, quanto para acessar de forma estática. Certo. Vou criar o nosso bucket. Tá, eu tenho que concordar com a minha decisão. Tá, ele criou o nosso bucket, certo? Na verdade é o outro bucket, esse daqui. E eu vou pegar o nome desse bucket e passar aqui em cima. Salvar, certo? Ok, eu vou agora executar o projeto, então se eu rodar um docker ps, não tem nada, vou dar um docker compose up-d, ele rodou. Vou fazer o seguinte, no front-end, docker ps, deixa eu dar só reduzir o zoom aqui, -f. Tá rodando o front-end e eu vou fazer a mesma coisa para o back-end. ps, docker logs, -f. Acho que era só eu ter rodado sem o "-d", mas acabou que eu já tô aqui. Ok, tá rodando os dois servidores, certo? Vou voltar aqui o zoom. Ok, então ele rodou sem problemas, nenhum erro. E aí eu vou mostrar aqui a parte visual, vamos lá. Então, o front-end ele tá rodando na porta 4200 na verdade. E aqui tá a aplicação visual.
Já estava autenticado, deixa eu deletar esse carro. Certo, eu vou sair aqui, eu posso entrar, posso criar uma conta. Eu vou criar uma conta aqui, vou chamar essa conta de Mary, certo? O e-mail vai ser mary@gmail.com. Vou colocar a senha o mesmo e-mail aqui para ficar mais fácil. E aí eu posso entrar. Criando a conta, ele vai criar uma conta de usuário comum. Tem esse usuário profile aqui, mas está desabilitado porque eu não adicionei nada. E aí eu posso entrar como usuário root. Para mim entrar como usuário root, primeiro eu tenho que criar a conta. Então eu acho que eu já tenho no banco o usuário cadastrado, mas se vocês como é que fala? Se vocês quiserem entrar da primeira vez, vocês têm que fazer o cadastro, beleza? Que ele vai falar que o e-mail está em uso e realmente está. E eu vou entrar agora como meu usuário root. Então root@gmail.com, root, e está autenticado como usuário root. Pode ver que ele aparece agora esse shield, e nesse shield eu posso cadastrar um administrador. Vou cadastrar a Mary como administrador, e aqui eu passo só o e-mail dela, certo? Admin cadastrado com sucesso, ok. Sair, eu vou entrar agora como a Mary. E tá aqui, agora vocês podem ver que mudou. E agora eu posso cadastrar um carro. Vou selecionar uma imagem de um carro. Vamos colocar um carro de verdade. Eu estava usando umas imagens de teste. Ele já gerou aqui a imagem, certo? A placa, eu vou deixar tudo aleatório porque eu quero só testar mesmo. O ano vai ser 2015 e vou salvar. E aí ele veio aqui para Home e cadastrou o nosso carro, certo? Vou cadastrar mais um carro. Deixa eu ver se eu tenho esse carro azul. Vou colocar aqui a imagem, os dados aleatórios. O ano eu tenho que passar como se fosse um número e vou salvar. Tá aqui o nosso carro cadastrado, certo? Se eu quiser deletar o carro, eu posso deletar e aí sem problema nenhum tá deletado. Só que se for analisar no banco, ele não vai deletar o carro diretamente. Ele vai fazer um soft delete. Então, eu estou na tabela de carro, certo? Já tinha conectado. E aí podem ver que ele fez um soft delete. Já tinha até mais um cadastrado. E aí somente está aparecendo esse daqui na home, que é o carro que não foi deletado. Mas esses dois já foram deletados e é isso. Do front-end é só isso. Então essa parte de controle e acesso, de cadastrar o carro, não está visual, mas está funcional, beleza? Então foi um prazo curto também, só 3 dias, aí não deu para adicionar mais coisas. Então vamos entrar aqui no back-end, que está nesse endpoint localhost 3000. Nesse endpoint aqui eu tenho o nosso endpoint de cadastrar o usuário. Então eu não vou falar cada um, então tá tudo, eu não vou executar cada um, mas já está aqui descrito o corpo da requisição, aqui para fazer a autenticação, aqui se eu quiser cadastrar um admin. Os carros, eu posso cadastrar um carro, certo? Então tá aqui o body dele, listar todos os carros, então eu vou listar todos que não tem o soft delete, pegar um carro pelo ID, fazer um soft delete ou deletar permanentemente, e aqui a parte de fazer o upload de imagens, certo? Então é isso do back-end, e aí eu vou falar um pouco agora sobre o código, não é tão importante. Vamos lá, no back-end eu tenho aqui a pasta os decorators, certo? Eu vou passar aqui rapidão, não vou falar a fundo, mas eu só vou fazer isso aqui para complementar. Então tenho as variáveis de ambiente aqui, onde eu valido todas as variáveis de ambiente. Tenho um index aqui para exportar todos os guards. Aqui é o guard do JWT, guard do controle de acesso, metadados. Então eu separo, eu organizo bem as tabelas. Se eu quiser alterar a tabela aqui, é só vir aqui nesse table e alterar. As rules, as chaves de injeção, já que eu estou usando uma inversão de dependência. Aqui alguns tipos auxiliares, certo? Úteis, eu tenho aqui algumas funções úteis, utilitárias. Na aplicação eu tenho os domínios, então eu tenho um domínio de autenticação. Na autenticação eu tenho o Auth Controller, tá aqui todos os controllers, certo? Tenho os módulos, aqui eu tenho toda a parte do serviço. E aí eu esqueci de falar dos testes, então eu tenho os testes implementados, testes unitários. E aí para rodar os testes eu tenho que cd Aurora backend npm run test, certo? Na verdade é o script de teste.
E ele vai estar rodando aqui os testes, já vou mostrar aqui. Então passou tudo. Eu implementei testes unitários, era o que dava tempo de fazer. Então tá todos os testes unitários aqui do alvo, certo? Do usuário também implementei, acho que só deixei do upload porque eu ia ter que fazer mocagem e aí iria demorar demais. Foi pouco tempo, pouco prazo para desenvolver esse projeto. Então tá aqui todas as partes de teste, testei a parte de controle de acesso, testei, enfim, tudo. Beleza? Vamos lá. Aqui no Alf eu tenho os DTOs, aqui é só os corpos que eu recebo. No usuário, no carro, é basicamente a mesma coisa, que eu tenho um controller, serviço e aqui dentro os testes, certo? Do que é só uma função de upload. Então aqui eu tenho as entidades, entidade de carro, certo? Entidade de imagem. Então eu salvo as imagens em tabela para ter um controle. Que é a tabela de usuário. Aqui eu ia implementar esse WYG e tal. É quase sei lá, como é que eu falo? Eu não custo falar esse nome. Mas é tipo isso daqui, ó, certo? É um texto Richter editor e que acabou, como o prazo era curto, não deu tempo de implementar. Infra, aqui eu tenho os repositórios, certo? Então tenho trabalho com o contrato e as inversões para todos, usuário, image e carro. Da parte de storage eu implemento o local storage, o S3 e aqui um provider para fazer o roteamento entre o local e S3. Então essa aqui é o back-end, então é isso bem rápido, certo? No front-end tem a parte aqui uns tipos auxiliares. No front-end eu não sou muito bom com front-end, então ficou meio desorganizado, e também a questão do pouco tempo. Eu acho que foi mais a questão do pouco tempo do que realmente competência. Aqui então tem os guards, interceptadores para alterar o token, aqui para fazer o auth guard, as páginas, página de administrador, certo? HTML é até redundante falar isso, mas administrador, criar conta, home, login, logout, não authorizing, acabou que eu nem implementei, mas é isso. Aqui eu tenho os serviços, então auth service, backend service, certo? Aqui é onde eu faço todo o controle do JWT, salvo ele, certo? Beleza, vamos continuar aqui. Parte de rotas, tá aqui as nossas rotas, aqui e com o controle de acesso. Então é isso do front-end. Eu acho que não está faltando mais nada a falar. Beleza, então esse foi o meu projeto. Muito obrigado aí por ter assistido até aqui.